Olá, meus amados do 7º ano, vamos lá para mais uma aula. Na verdade, hoje faremos uma revisão do assunto, os africanos na colônia portuguesa. Bem, meus amados, como a Pro já havia falado em aulas anteriores, as pessoas eram escravizadas por diversos motivos. Por roubo, rapto de crianças, adultério, e os escravizados poderiam trabalhar em atividades domésticas, como artesãos, agricultores e mineradores. E a escravidão de africanos aumentou por volta do século XV, quando os portugueses começaram a explorar a costa atlântica da África para vendê-los na Europa. E os cativos, meus amados, eram mercadorias a serem compradas por preços baixos e vendidos por preços altos, a fim de quê? A fim de gerar lucros. E a maioria dos escravos estavam destinadas a trabalhar na agricultura. E o tráfico de seres humanos interferiu diretamente nas condições de vida dos africanos, tanto dos que ficaram na África, como dos que foram enviados para a América de maneira forçada. Os navios eram chamados de navios negreiros. Os escravos viajavam em porões juntamente com barris de água e mantimentos, sem contar que eles vinham uns amontoados sobre os outros. Os homens ficavam em um andar diferente das mulheres e das crianças menores, e eles recebiam apenas legumes secos e mandioca para comer. A viagem durava 35 dias de Angola a Recife. Mas se o destino final fosse Salvador, seria de 40 dias. Sendo o destino final Rio de Janeiro, seria de 50 dias. Muitos deles, meus amados, adoeciam, pegavam a doença chamada varíola. E tinha aqueles que, na sua maioria, que também morriam. Quando morriam, eram lançados ao mar. Por essa razão, por muitas mortes, condições precárias, esses navios, além de serem chamados de navios negreiros, também eram chamados de tumbeiros, pois parecia uma verdadeira tumba. Mas também haviam outros portos de desembarque na América. Na colônia portuguesa, os principais portos eram o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Salvador e o Porto de Recife. E falando de jornada de trabalho, os escravos, eles trabalhavam 18 horas diárias, tanto em plantações de canas-de-açúcar como em mineração. Na mineração, eles trabalhavam o tempo todo dentro da água e em tempo frio, muitos deles pegavam pneumonia e morriam. Por isso, muitos deles preferiam trabalhar no verão. E a alimentação era à base de farinha de mandioca e mingau. Falando agora de diferentes formas de resistência, os escravos eram violentados o tempo todo. Eles eram presos uns aos outros para que não pudessem ter a chance de fugir. E se o feitor percebesse que eles estavam fazendo corpo mole para o trabalho, eles eram castigados fisicamente. Ou seja, eram amarrados em pelourinhos ou em troncos de árvores e eram chicoteados. Os escravos passaram a resistir. Como, por exemplo, eles quebravam equipamentos, queimavam plantações de cana-de-açúcar, sem contar que eles assassinavam os seus senhores. Mas também tinha aqueles escravos que adoeciam, ficavam com o quê? Ficavam com depressão profunda,
o chamado banzo. Banzo, que quer dizer saudade da terra natal. E a depressão era tão profunda que muitos deles se suicidavam, ou seja, tiravam a própria vida. Outros fugiam para o meio da mata, iam para os quilombos, eles iam em busca de uma nova vida. E um dos quilombos mais importantes dessa época foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, que ficava na Serra da Barriga, entre Pernambuco e Alagoas. Palmares que chegou a ter entre 20 e 30 mil diferentes etnias africanas e que durou cerca de 100 anos. E a fuga de africanos escravizados marcou cerca de 300 anos de escravidão no Brasil. Quilombo dos Palmares, que teve o seu líder, primeiro Gangazumba, que liderou e fortificou o Quilombo dos Palmares, mas que com sua morte, quem ficou liderando foi Zumbi, Zumbi dos Palmares. Zumbi que foi perseguido e morto por tropas de bandeirantes paulistas em 20 de novembro de 1654.